Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Para a glória de Deus, avançando, né? E nesta feita, nós vamos dar início a mais um módulo na nossa contagem, módulo 22, da Teologia Prática 5. E agora será a Teologia Pastoral, né? Vamos mexer aqui no ápice do ministério, tá? Não que nós venhamos confrontar, mas a gente vai apenas trabalhar para entender essa ordenação tão maravilhosa que Deus tem dado ao ser humano tão fraco, tão falho, mas Deus outorgou tão alta responsabilidade, né? Então, nós iremos agora trabalhar este modo, este assunto, e nós temos uma programação para 4 aulas, né, neste módulo aqui. Se o senhor der graça, a gente concluirá com essas 4. Mas se for necessário, a gente aumenta mais uma conforme for a compreensão dos irmãos. Mas, em tese, inicialmente serão 4 aulas. Nós temos aqui 8 capítulos, e aí dá para dividir 2 para cada um. Só que nós temos a introdução. E aí, com a introdução, não será 2 para cada um. Hoje, na aula inaugural, nós iremos pegar a introdução, mais o capítulo 2 e o capítulo 3. Então, serão 3 capítulos hoje, né? O capítulo 1 e o capítulo 2. Obrigado, viu? O 1 e o 2, né? Com a introdução 3. É porque eu fiz a programação da aula para chegar até no 3. Porque lá na frente, eu quero deixar um capítulo sozinho para uma aula, para que a gente possa discorrer nele unicamente, de forma singular. Foi essa a divisão que eu havia feito. Por isso que hoje, se for da vontade de Deus, a gente chegar até no 3. Né? Mas tudo está na vontade de Deus, né? Que às vezes a gente não consegue chegar. Mas a ideia inicial é essa. Então vamos só esperar distribuir e receber o material, né? Já receberam, ainda não, né? Está preparando aí, a nossa secretária já está preparando, mas enquanto ela prepara, já vou aqui começar. Bianca, tem o nome, tá dentro, viu? Então vamos lá. No nosso material, enquanto ela distribui, temos aqui na página 5 a apresentação. Então, enquanto vai ser distribuído, eu vou aqui na apresentação deste módulo. Esse módulo, como se trata de teologia pastoral, é um módulo onde muitas pessoas às vezes querem desabafar, né? Querem descarregar, querem jogar tudo na mesa, né? Mas aí não é este o intuito. Então aqui vai nos mostrar que essa disciplina, talvez ela possa ser considerada a mais importante de todo o curso, de toda o nosso currículo acadêmico. Por que é mais importante? Porque vai tratar sobre o ministério no qual é onde a Bíblia vai dizer que este prestará conta. Né? Este prestará conta da responsabilidade que lhe foi dada. Ou seja, o pastor é aquele que, além de ter o cuidado consigo, precisa ter o cuidado com o rebanho. Por quê? Porque ele vai prestar conta. Então, assim, na apresentação aqui, nosso comentarista, ele traz essa ideia de que pode considerar que este módulo é o ápice, é o mais importante de todo o curso de teologia. Isso no que diz respeito à ótica humana, né? Para que a gente venha ter compromisso e responsabilidade. Claro que todos os outros também têm a sua relevância, obviamente. Principalmente quando se trata do módulo de cristologia. Né? Para que melhor do que cristologia? Só que, ou soteriologia, né? Salvação, enfim. Aí ele considera aqui também que, não determinando, né? Mas ele diz que talvez seja. Tá? Também outro ponto é que o ministério pastoral,
ele, na atualidade, ele é composto de muitos líderes, né? E pastores, Senhor, que estão à frente de grandes trabalhos. Porém, nem todos estão capacitados para tal atividade eclesiástica. Aqui é muito intrigante isso, né? Porque se não está capacitado, então por que exerce? Né? Mas isso aí são perguntas que a gente vai trabalhar no decorrer do curso. E aí nós iremos trabalhar alguns pontos nesse quesito e em outros também. Todavia, não na ótica de ser fiscais, né? Nós não somos fiscais, nem estamos como olheiros, nem tampouco somos os donos da obra, tá certo? Nós estamos aqui para estudar, analisar de forma acadêmica, de forma responsável, algumas funções ministeriais. Também, nosso objetivo, por meio desta obra, né, a obra que obra esse material, esse módulo, não é fazer críticas sobre o ministério pastoral, mas sim apresentar métodos mais eficazes para um desempenho, né, desempenho melhor da função ministerial ou pastoral. E aqui ele vem trabalhar alguns pontos a respeito da chamada. E aí diz que muitos pastores, além de não terem a chamada vocacional, eles também sequer querem aprender como arrebanhar seres humanos. Então, infelizmente, alguns, além de não terem a chamada, nem sequer se esforçam para aprender como conduzir o rebanho. E são esses pontos que a gente vai também discorrer e trabalhar. O pastor, ele deve ser, em primeiro lugar, um imitador de Jesus Cristo e estar disposto a pagar o preço de sua chamada ministerial. Então é necessário que ser imitador de Cristo cabe, condiz, é conveniente que um pastor não tenha traços de Cristo? Não, né? Aí não é pastor, aí é um lobo, né? É um lobo vestido de ovelha. Mas assim, ou o mercenário. Mas ele precisa ter traços de Cristo. E além de ter traços, ele precisa se dispor a pagar o preço. Existe um preço. Não só para o pastor, tá? A gente está falando aqui, focando no pastor, porque é o assunto, mas é geral. E aí, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o pastor deve se conscientizar que a função pastoral, a função, não é simplesmente a de um dirigente de igreja ou de um pregador da palavra. Muito mais que isso. O pastor deve estar na responsabilidade de ser um pai espiritual. O pastor precisa ter isso em mente, ele precisa gerir isso. Um pai espiritual do rebanho. E em terceiro lugar, o pastor precisa também saber que do rebanho que Deus lhe confiou, um dia lhe será exigido uma prestação de contas, né? Então vai haver a prestação de contas sobre as almas que estiverem sob a sua responsabilidade. E aí a gente sabe que tem ovelhas que são trabalhosas, mas nem por isso o pastor deve rejeitá-las ou descarregar sobre elas e jogar a culpa inteira sobre ela. Não, ele não pode se eximir da sua responsabilidade. Um ponto muito similar a isso, que eu gosto de, quando eu estou lendo algo relacionado, eu gosto sempre de remeter, é o papel de Adão. Né? Adão recebeu ali a orientação de Deus, mas na hora da queda, ele culpou todo mundo, menos ele. Né? E aí a gente não pode incorrer nessa natureza adâmica, tá? Apesar de termos, né, um traço, mas a gente não pode deixar ela falar mais alto, tá certo? Até a propósito, nós somos nascidos de novo, né? Quem é nascido de novo, né? Nasci de novo. Então, se sou nascido de novo, a natureza adâmica, a natureza caída, não pode falar mais alto.
Por fim, o ministério pastoral é honroso, pois o pastor, além de ser uma autoridade eclesiástica, isso no âmbito terreno, ele é visto também por Deus como um salvador de almas em Cristo Jesus. E isto para a eternidade. Volto a dizer, não é só o pastor, toda a membresia tem, mas o pastor está na incumbência da responsabilidade. Tá certo? A responsabilidade. Nele não pode haver omissão. Não pode haver omissão. E aqui, Paulo, o apóstolo, coloca o pastor dentro do ministério específico, lá de Efésios 4:11, que vai discorrer e elencar, vai falar que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o pastor está inserido ali naquele rol da chamada ou das vocações ministeriais específicas. Está lá, está no rol. Também, em teologia pastoral, nós iremos ver a importância da chamada ministerial do pastor, a sua preparação, a sua disposição espiritual, intelectual, a sua conscientização da vocação pastoral. São pontos que nós iremos trabalhar dentro do rol do que diz respeito à preparação do pastor. Tá? O pastor ele precisa estar apto a isso aqui. Também a importância do pastor como aconselhador e, algo que está muito raro, visitador. Tá difícil, tá? Nós incorremos aí numa nova modalidade de pastoreio. E a gente vai trabalhar isso também. Tá certo? Tá certo ou tá errado essa nova modalidade? Vamos discutir, né? Na frente. Como enxergar ou como encarar isso. Pastores que não visitam mais. Né? Pastores que delegam e se tornam muitas das vezes omissos. Enfim, não no olhar de fiscais, tá certo? É analisar de forma acadêmica. Daí, eu costumo dizer, que até coloquei a observação aqui, que nesse aspecto do pastor que não aconselha e nem visita, tem algumas justificativas, né? Inclusive, muitos se justificam dessa forma. Falta de tempo ou porque não vê necessário. Né? Uns é falta de tempo, outros é porque não acha necessário. Uns se amparam nos escândalos que acontecem e aí eles se refugiam a partir do escândalo, dizendo que não vê necessidade porque isso aí leva mais essa questão de visita, está mais para conversinhas, leve e traz, desabafos, do que mesmo fortalecimento espiritual. Isso aí são justificativas que usam. Só que, a grosso modo, quem conduz o assunto é o pastor, né? Ele que conduz. Então, a ele cabe. Se a pessoa que está sendo visitada ela incorrer por esse viés, cabe a ele repreender, né? E conduzir numa palavra, num assunto que edifique. Isso cabe de pastor para pastor. Está mais para desculpa do que para justificativa plausível. E aí, tem um ponto que eu gosto sempre de ponderar, que nós vamos discutir, eu vou só apresentar e lá na frente a gente vai discutir isso, é a respeito do pastor que tem a chamada, que exerce, ele ser onerado ou ser remunerado, né? Ser remunerado pela igreja. Como assim? Ele não precisar trabalhar no secularismo, se convém ou não. E aqui são alguns pontos que eu sempre trago quando vou discutir sobre esse assunto, né? Do pastor ter essa disponibilidade. Quem sabe, por exemplo, deixa eu ver aqui, por exemplo,
posso usar como exemplo, a correria do, né? Nós temos aqui o presbítero Danilo, que tinha não pôde estar no culto, ou vamos assim, numa mesa onde estava sendo tratado assuntos específicos, que ele era uma peça também fundamental para estar ali com a gente, não pôde estar em virtude do trabalho secular, né? Que se estendeu, não foi? Se estendeu e acabou sucumbindo ao horário do culto. Imagina se ele fosse o pastor da frente, né? Teria que estar remanejando, pedindo para alguém ficar no lugar e assumir. E esse alguém ia ser pego de última hora, que talvez também tivesse no seu trabalho, que também tivesse sufocado e teria que vir. Então, assim, ia ficar aquele negócio meio que tampando buraco, né? Improvisado. E aí o rebanho ia receber o alimento da palavra, mas ia ser aquele alimento assim, de improviso, né? Hã? Um Nissin, né? Um instantâneo da vida. Né? Apesar de ser gostoso, mas não tem nutrição nenhuma, né? O poder dele nutritivo é praticamente zero, né? É mais prejudicial do que saudável. Mas é gostoso, né? né? Então, enfim, isso aqui é lá para frente, para discutir sobre isso. Outra coisa importante em teologia pastoral deve ser o conhecimento, tá, sobre ética, a ética do pastor, ou seja, o pastor em tudo é observado, tanto pelos crentes, né, ele é observado, como pelos descrentes, tá? Então, isso aqui é a conduta ética do pastor, a ética e a moral, né? Ele é muito visado. Os outros irmãos não são? Restante do rebanho não é visado? É. E como é? Mas perceba que na hora que a coisa estreita, recai sobre quem? Sobre o pastor. O pastor é que leva a culpa ou leva a honra, né? Mas o pastor. Alguém pode dizer assim, o teu pastor nunca te ensinou isso não? O teu pastor nunca falou isso não? Né? O que teu pastor faz? Entendeu? Veja que recai sobre o pastor. O rebanho se comporta de forma aleatória, mas a culpa recai sobre o pastor. Né? Aí eu pergunto, o pastor tem culpa? Lá na frente a gente vê, né? Se tem culpa ou não tem culpa, né? Então vamos lá. Por fim, não, só até aqui, tá bom. Esse aqui foi só acréscimo em razão do módulo que não tinha. Página 7, introdução. Definição de teologia. Então vamos lá. A letra com pressa, né? A definição, teologia pastoral, ela vai trazer aqui 3 subdefinições. E aí vem a teologia como um ramo de estudo da teologia prática, essa teologia pastoral, que ela abrange aspectos relacionados com a vida pessoal e administrativa do pastor. Como assim? O pastor, ele é um ser humano, sim ou não? Ele é um super crente? Não. Então, como ele é um ser humano, como qualquer outro, apenas recebeu uma responsabilidade maior sobre ele precisa ter alguns aspectos peculiares. E esses aspectos, eles abrangem a sua vida, a sua forma de conduzir, a sua administração, o seu comportamento, o seu entrar e o seu sair. Tudo, abrange tudo. Tudo isso pelo simples fato de ele ser pastor. Só por isso. Por exemplo, já aconteceu comigo
Aconteceu comigo de alguém perguntar se eu era pastor. Aí eu, não sou não. Mas parece, tal. Não sou não. Aí pronto. Aí lá na frente aconteceu um episódio. Aí vieram me perguntar. Aí o outro falou, não, mas ele não é pastor não. Aí já me tirou da responsabilidade. Né? Um escândalo. Geralmente é escândalo. Escândalo que aconteceu, aí vieram para cima. Aí o outro falou, não, mas ele não é pastor não. Aí me deixou de lado. Se eu fosse pastor, eu podia me esquivar? Não. Entendeu como é? É estreita, não? E o que você disser tem peso. Quem falou foi o pastor. Tem peso, viu? Tem peso. Outra coisa é um irmão falar, alguém falar. Outra coisa é o pastor falar. Tem peso. Tá? E isso a sociedade exige. E ela cobra. Abrir um parênteses aqui rapidinho. A sociedade está errada em exigir do pastor conduta ilibada? Ah, não. Eu? Hã? Exatamente. O que ele diz ou presume-se que ele tenha dito, né? Que é do perfil, né, do pastor. Eu, particularmente, isso aqui é um particular, digo eu, né? Eu tenho como que o mundo lá fora, ele seja um agente secreto de Deus para nós. Que se o mundo não nos cobrasse, não exigisse, a gente relaxava. Entendeu? A gente não ia focar só na salvação. Porque a gente foca na salvação, mas se preocupa com o que vai dar de testemunho, né? Entendeu? A mensagem que está sendo extraída de nós. E aí, se o mundo lá fora nem ligasse, você teria o mesmo comportamento? Entendeu? Se o mundo lá fora nem ligasse. Ah, ninguém nem liga se eu tomar uma, comprar ali um. Ninguém nem liga, tá nem aí. Você iria tomar uma, né, uma bebida alcoólica? Se ninguém ligasse? Ou você permaneceria firme em não se envolver com isso? Entendeu? Você iria agir de forma promíscua, né? Aqui na nossa cultura prevalece a monogamia, mas sabendo que é lei a monogamia, você estaria ainda firme, fiel ao seu cônjuge, se o povo lá fora não se escandalizasse? Entendeu? Às vezes a gente está mais preocupado com o que vão dizer do que com a real conduta do cristão, né? Não faz porque o que vão dizer? E se me verem, e se souberem, e se pegar. Essa não deve ser a principal motivação. Tá certo? Porque tem alguém que está vendo. Ele não dorme, né? Se ninguém estiver lá, mas Deus está vendo. Exatamente. No final nós vamos prestar conta com Deus e não com os outros, né? Então eu vejo assim os outros lá fora como sendo um agente secreto de Deus, sabe? Para poder botar no nosso calcanhar para a gente andar direitinho. Anda direito, porque tem gente aí te vendo, né? Mas isso aqui digo eu, tá? Fecha o parênteses. Não está escrito aqui, nem canto nenhum. Então vamos avançar. Na introdução, aí tem essa subdivisão da definição. E aí mostra que no ramo da teologia, a teologia pastoral, ela é um estudo da teologia prática. Também existe ela como ciência. Então a teologia pastoral ela é uma ciência. Ela é a ciência do labor pelo reino de Deus, considerando na sua extensão maior para ser exercitado pelo pastor e mestre na igreja cristã em particular. Então, perceba que ela como ciência, o que é quando é ciência? Quando é palpável, tocável, examinável, né? Só que aqui é na ciência do labor. Então, a teologia pastoral, ela vai trabalhar o labor, o executar, a vida prática do pastor.
É de fato examinar o que ele faz. Entendeu? Mas é só o que ele faz? Não. É o que ele faz em detrimento ao que ele prega. Entendeu? É isso aí. O parâmetro é esse. E qual é o princípio basilar? A Bíblia. Ah, mas se ele estiver pregando o que não está na Bíblia, aí vai entrar na conduta dele. Né? O que ele está pregando está fora. Aí já entra no rol dos que se dizem pastor, mas não são. Né? Já entra nesse rol. Perceba que ele é uma linha tênue, né? Por um pouquinho de nada ele é, por um pouquinho de nada já não é mais. É muito delicado. E aí vem também o outro conceito, que é o conceito geral. A teologia pastoral cuida da aplicação prática dos ensinamentos teológicos à ação, olha aí, de novo, a ação ou pastoral da igreja. É a vida cotidiana de cada crente, principalmente a formação dos fiéis, leigos ou clérigos, enquanto filhos de Deus e membros da igreja, conduzindo-os no reto caminho da palavra de Deus e da salvação. Então, o pastor, ele recebe essa responsabilidade de conduzir. Conduzir. É aqui onde entra aqueles que pregam mentiras, pregam enganosamente, ludibriam pessoas e conduzem não ao caminho de salvação, mas de perdição. É uma classe. Existe outra classe. Qual é a outra classe? Aqueles que ensinam o caminho da salvação, pregam o caminho correto, mas vivem no engano. Temos duas situações. O que prega enganosamente, já conduzindo o rebanho para a perdição, esse, não só o rebanho se perde, mas ele também, é todo mundo num pacote só. E tem os que pregam o caminho correto, caminho da salvação, mas a vida dele é no engano. A estes são aqueles lá que Jesus vai dizer: apartai de mim, que eu nem vos conheço. Né? Ainda chama de maldito aí. Seus malditos, né? Apartai de mim, maldito. Eu nem vos conheço. Mas o rebanho que ele conduziu se perde? Não. Veja que a questão ali, que Jesus deixa claro, é a prática deles. Diz assim: vós que praticais iniquidade. Entendeu? A prática, não é o que prega, a prática. Então, nesse contexto, eles que estão sendo perdidos. O que eles pregaram, quem ouviu, quem aceitou a Jesus com eles, se mantiver firme, vai. E aqui vem uma questãozinha que eu quero apresentar aqui para os irmãos. É uma proposição. As pessoas que aceitam a Jesus, vamos botar aí, diga aí na IURD, por exemplo, na Universal. Aceitou a Jesus na Universal. Alcança a salvação? Sim. Não aceitou para Jesus? Deixa eu engrossar um pouquinho mais. Se de repente, acontecer de alguém lá nos TJ que nem crê em Jesus como Salvador, de repente lá ele, curiosamente, viu no texto bíblico, ficou empolgado, interessado, e ali ele aceitar Jesus, mas continua lá, ele aceitou a Jesus como Salvador. Alcança também não? Também. Não faz Jesus? Se ele aceitou e está inclinado para aquilo, ele está querendo buscar, ainda que permaneça lá.
Pois é, por isso que eu estou dizendo. Aceitou e está inclinado a seguir aquilo ali. Ainda que não tenha saído de lá, mas ele ainda está olhando para Cristo, buscando o caminho correto, o caminho reto. Entendeu? Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? A gente considera o tempo da ignorância antes de aceitar Jesus para trás, né? Assim? Mas tem muitos que já aceitaram e ainda continuam na ignorância. Entendeu? Então, não é que é antes de aceitar, Deus não considera. Ele também não leva em consideração se você ainda foi ignorante aqui. Agora, se dentro do caminho que você aceitou, você tem ciência daquilo e faz faz deliberadamente por omissão ou por mero descuido, falta de vigilância, aí é outros 500. Entendeu? Aí já incorre, inclusive, incorre naquele texto lá de Mateus 5:20, né? Ele vai falar sobre a justiça exceder. Ele diz que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, veja que ele pega outra classe, né? Uma classe ilibada, digamos assim, na ótica humana. Eles eram a nata da conduta do serviço a Deus. Era a nata, eram os praticantes da lei. Eram eles. E aí Jesus disse, ó, pega ele bem aqui e diz, ó, se a vossa justiça não for maior do que a deles, e não é muito difícil ser maior do que a deles, não. Né? Porque eles pregavam, mas não viviam. Entendeu? Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. É assim? Então, assim, não é muito difícil. Tá? Se você prega Cristo e vive Cristo, tá ótimo. Entendeu? Sua justiça está sendo maior já. Né? Não fique preocupado também. Ixi, irmão, o que eu vou fazer agora, né? Tem que ser maior. Então aqui a gente pode perceber que na definição da teologia pastoral, ela tem o ramo prático da teologia prática, ela tem a sua ciência que volta para a prática de novo, que é no labor, o exame de um ministério pastoral é a prática. É a prática. Entendeu? A análise científica não leva-se para laboratório. É a prática, é a vivência. Quando alguém está ali observando lá fora, ele está sendo científico na sua vida como cristão. Então é meio que um papel comum da sociedade para que nós possamos nos portar como irrepreensíveis ao Senhor. É muito bom isso. Exatamente. Tem. Conduta ilibada, né? Moralmente exemplar. É assim? Só não fez aceitar Jesus, mas tem. Que é o principal, né? Que é o principal. É aquele que é quase crente. Não, eu sou quase crente. Sou quase crente. Então, isso também não vale. À luz do que a gente vê na Bíblia, não vale, né? Claro que tem as suas exceções, obviamente. Aí, a... Hã? Exato, para a sociedade está perfeito, mas para o céu, eu costumo dizer, deixa eu só compartilhar com vocês o que eu passo no discipulado. Eu costumo dizer que na nossa casa tem regras, né? Nós determinamos regras para nossa casa. Se você tem seu quarto, você dita as regras do seu quarto, como é. Aqui no meu quarto eu não gosto de bagunça não, né? Não gosto que mexa nisso, não gosto que mexa naquilo. São regras que você bota. Tá errado? Não, tá certo. A casa não é sua, o quarto não é seu, o objeto não é seu. Se é seu, é assim, né? Aí eu pergunto, de quem é o céu? De Deus, né não? Ele também estabeleceu regras para o céu, para a casa dele. Estabeleceu regras. Eu pergunto, tá errado? Ah, não.
E as regras ele que determinou como é. E ele diz, quem quiser vir para cá, é assim. Se você concorda, bem. Se não concorda, bem também. Se quiser ir para lá, tem que seguir as regras. Entendeu? O que acontece? É que algumas pessoas que se autodenominam pastores aumentam as regras. Ou retiram as regras. Invalidam as regras. Não, precisa disso não. Cuidado. Se está na Bíblia e vem alguém e diz que não precisa, cuidado. Tem que ter muita atenção. Paulo diz que se vier um anjo e prega um outro Cristo que não seja o ressurreto, é anátema. Né? É um anjo, ó. Não é nem um ser humano, ele disse um anjo. Desceu um anjo, batendo as asas aqui com a auréolazinha na cabeça e está pregando outras regras, né? Outro Cristo. É anátema, ou seja, é maldito. Não siga. Né? Não siga. Então, existem alguns que estão invalidando as regras, alterando as regras, ou acrescentando regras. Estão tornando mais pesado e outros estão retirando o que tem. E aí, relativizando, exatamente. Tornando relativo. Então, a gente precisa ter esses cuidados, tá? Na teologia pastoral, ela engloba a teologia prática, como falei, e contém vários subcampos relacionados. Quais são os subcampos relacionados com essa teologia pastoral? Tem o subcampo da missão, o pastor que recebe o chamado pastoral, ele também precisa entender que ele faz missão. Ele não é só o pastor de estar no gabinete. Vai lá para o meu gabinete. Não, no meu gabinete eu resolvo tudo. Não. Ele precisa entender que está intrínseco a chamada fazer missão. É intrínseco. Também está relacionado à evangelização, né? E quando se fala em fazer missão e evangelização, alguns, inclusive alguns teólogos, eles separam missão e evangelização. Inclusive tem até ministérios que tem o departamento de missão e tem o departamento de evangelismo. Entendeu? Não é assim? Tem ministérios assim, que fazem essa separação. Por quê? Alguns vão entender que missão é algo mais amplo. Missão é algo mais congregacional, assim, no geral. Evangelismo é um grupo, é uma parte. Isso é entendimento, tá? Não é Bíblia, não, é entendimento. E aí, outros vão dizer, não, que conversa é essa? Missão, ela é o amplo, e evangelização é o micro. Está dentro da missão. Não existe missão sem evangelização e não existe evangelização sem missão. Entende? Uma está ligada à outra. É como, né? Exato. É como, nem precisa dar exemplo não, né? Deu para entender, entendeu? Então, vamos seguir. Aí, o chamado pastoral, ele precisa entender isso. E muitos não conseguem entender. Não sei qual a dificuldade, mas eles não conseguem entender. Eles desvencilham a missão da evangelização. E aí acha que o simples fato dele estar pregando no altar está fazendo a missão. E a voz dele está evangelizando e já está indo lá. Entendeu? Só que ele precisa entender que é interligado. Aí também está associado à psicologia pastoral ou psicologia da religião. Como assim? O pastor, ele precisa entender que ele é digamos assim, o nível mais elevado de onde o rebanho vai se ancorar, de forma humana. Se houver um problema no meio da igreja, as pessoas podem até tentar ajudar, mas quando tentar e não conseguir, ninguém deu jeito, manda para onde? Pastor. O pastor ele precisa estar pronto espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, para atender a demanda, socorrer o necessitado, o desesperado, os
os erros e os problemas dos mais diversos. Ele precisa ter o direcionamento de Deus e a estrutura emocional, psicológica e religiosa para conduzir. E o que ele disser, presume-se que foi uma orientação de Deus. Entendeu? É pesado ou não é? Agora eu faço uma perguntinha que uma vez um pastor fez aqui no Ceará. Ele disse: quando a igreja está precisando, quando um irmão está precisando de um conselho, procura o pastor. Mas quando o pastor está precisando de um conselho, procura quem? Tadinho, né? Pastor presidente, né? Isso com o presidente, né? E o presidente? Entendeu? É um caminho bem curtinho, né? É só a graça, né? Só a graça, viu? E aí entra, sabe quem? O papel também, né? Nessa busca, né, de socorro. Entra, em primeiro lugar, o seu relacionamento com Deus precisa estar muito em dia. Alinhado. Tem que estar. E segundo lugar, a adjutora precisa também estar no mesmo patamar. Porque é ela que vai segurar a pancada também quando o esposo, que é o pastor, vai estar numa situação bem delicada. Ela é que vai ver ele quando estiver na sua dificuldade. Ela que vai acompanhar quando ele estiver na sua fraqueza. Mas ela vai ter maturidade, vai ser aquela mulher sábia de Provérbios, para não expor a fraqueza do marido. Mesmo sabendo que ele é humano, e as pessoas entendendo que ele também falha. Mas não compete trazer a notoriedade. Por quê? Porque ele é um representante. E nessa representação é onde Deus manifesta do seu poder. Por essa representação. É tipo, vou trazer aqui a tipo de exemplo, a mãe. A figura da mãe é a figura de força. Quando o filho está chorando, ele se recorre a quem? A mãe. E lá ele se consola. Agora, quando a mãe está chorando e o filho vê, como é que acontece? Você pode prestar atenção que o filho ele fica desestruturado. Ele fica, fica sem saber o que fazer. A minha mãe está chorando, meu Deus. Foi que houve, aí já entra em desespero. E agora? Aí está a mãe chorando e o filho desesperado. Quem vai socorrer agora? Né? Então, é parecido com isso. O pastor não pode, ele não é o super crente. Ele não é. E ele também não pode incorporar isso, de dizer eu sou o super crente que não cai, não pega, pode vir. Não, também não. Não podemos subestimar o nosso inimigo. Não subestime. E o nosso inimigo, ele não está muito longe não, tá? Ele está... A carne também é uma, tá? Ela faz parte do time. Do time dos inimigos. A carne. E ela está onde, a carne? Né? É igual aquele louvor. O gigante, né? O gigante, agora fugiu, como mas ainda está de pé. É tipo assim, que é não sei o quê, mas ainda está de pé. Nós aceitamos a Jesus, mas o eu ainda está aqui. A natureza humana ainda está aqui. Né? Nossas vontades ainda estão aqui. Assim é o pastor, tá? O pastor também tem. Pastor se estressa? Pastor se aborrece? Sim. Pastor falha? Sim. Pastor tem raiva? Sim. Tem, irmão. Não se escandalize quando você vê um pastor chutando o pau da barraca, né? Não se escandalize. Ele é um ser humano também. Foi, o pastor teve AVC, de tanta pressão da igreja, né? Tá vendo? Tem, irmãos, tem. E tem, viu? Então, assim, não se escandalize. Agora, claro, o pastor, ele precisa ter alinhado a sua vida com Deus. Tem que estar ali. Só que esse estar alinhado a vida dele com Deus vai lhe eximir de problemas? Por exemplo, hoje em dia, no século, né?
como já foi taxado como a doença do século. Depressão, ansiedade. Pastor, é acometido por ansiedade? É, né? Depressão? Também. Também. Pastor, já pensou um pastor procurando um psicólogo? Como você reagiria? Ficaria escandalizado? Ou você iria reagir assim? Ele precisa. Hã? Natural, né? Isso. Né? Precisa de profissional. Exato. Isso. Perfeito. A título de exemplo, claro que não buscaram psicólogo, né? Mas a título de exemplo, nós temos, e até forçosamente pode se considerar, forçosamente, tá? Nós temos os patriarcas e temos Moisés. Moisés, quando estava resolvendo todo tipo de problema, chegou quem? O sogro, deu uma orientação. Não foi? Salvou a vida, viu? Ministério com tudo. Deu orientação a ele, olha, divide, rapaz, delega, chama os chefes das tribos, das famílias, e atribui a eles, para eles fazerem. E tu fica só administrando, e o mais complicado é que vem para ti. Se for mais brando, eles resolvem. O que for mais intenso, chega para tu resolver. Entendeu? Assim meu caldo ainda é grosso, né? Mas aliviou muito. Depois dessa orientação, pronto, fluiu o ministério de Moisés, fluiu. É pro líder mesmo. Exatamente. Ele não pode se eximir disso aí, não. Ele não pode olhar para trás. É eu? Não tem para trás. É ele mesmo. Se vier um de lá para cá, vem, não, eu não, procura ele. Não, eu não, fala com o fulano e tal. Aí quando chegar nesse fulano de tal e olhar para trás, tem o pastor. Aí quando chegar no pastor, ele pode olhar para trás? Ele tem que olhar para cima. Olhar para cima. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria e deixar Deus usar. Então, assim é. Agora o pastor também ele precisa estar coberto de oração. E aí vem aqui a questão da psicologia da religião, né? A religião, ela por um ato, ela pode escravizar e cegar. Por outro ato, ela pode libertar e ser o socorro, né? Como assim? O pastor, ele precisa entender que na sua psicologia, na religião, ele precisa compreender que o rebanho tem um dono. Ele está só representando. Quando ele entender isso, que o rebanho tem um dono, que ele apenas representa, ele vai se socorrer ao dono do rebanho, ao dono da seara. Vejamos, mais uma vez aqui com Moisés, o tratar dele com Deus. Em um momento ele falou, Senhor, esse é o teu povo. Ele disse para Deus que era o povo de Deus. Em outro momento Deus falou assim para Moisés, ó Moisés, o teu povo. Entendeu? O que é isso? Um jogando para o outro? Não, isso é relacionamento. Relacionamento. Em momento, o pastor ele precisa entender que o rebanho não é dele. Mas no mesmo momento ele precisa entender que ele é o responsável pelo rebanho. Entendeu? O rebanho é do Senhor. Ele está ali para conduzir. Mas ele precisa saber que ele é o responsável pelo que acontecer com o rebanho. Precisa ter isso muito claro. Muito claro. E aí o que muitos pastores não compreendem é isso. Nessa psicologia da religião, ele precisa separar isso aí. Tem que ter o discernimento para separar. Porque senão ele vai achar que o rebanho é dele. E se ele achar isso aí, meu irmão, é um perigo. É um perigo. O rebanho sente. A obra não cresce. Por que não cresce? É óbvio, né? Porque a obra ela é ampla. O dono da obra é Deus. É Ele que vai conduzindo. O Espírito Santo vai cuidando. O representante é quem está aqui só com o cajado na mão tangendo.
dando grito. Mas o rebanho vai caminhando aqui, ó. E aí, quando ele acha que o rebanho é dele, o dono da obra, parece que ele diz assim, não, então eu não tenho mais espaço para agir ali. Não tem mais espaço. Né? Agora vai você. Não é teu? Vai lá. Não é que Deus esteja abandonando o rebanho, é porque o rebanho está sendo conduzido para outro caminho. E aí Deus vai prestar conta com quem? Com ele, que está conduzindo o caminho errado. Entendeu? Então é muito preocupante, muito importante e ao mesmo tempo de extrema relevância a gente ter isso em mente. Então essa psicologia da religião, ela traz esse ponto, né? Que é o pastor, ele precisa ter isso em mente, muito claro. Ah, irmão, você conhece algum pastor que não vê assim? Conheço bastante. Não vem o caso, mas é importantíssimo nós termos isso em mente. Quem sabe lá na frente Deus lhe conceda essa graça, esse chamado, ou você esteja na oportunidade de cooperar com alguém que está necessitado assim. Você pode estar hoje aqui, mas de repente daqui a um tempo você pode estar com outro pastor, ou pode estar na frente, ou pode estar casado com um pastor, ou pode estar com filho de pastor, entendeu? Então você está envolvido, direto ou indiretamente. E aí precisa ter isso em mente, porque principalmente a família não pode virar as costas para ele. É o momento que ele precisa do apoio, principalmente de dentro de casa. Principalmente. Porque se ele não conduzir bem a sua própria casa, como cuidará do rebanho do Senhor? Entendeu? É muito importante. E também ele precisa entender que o pastor, aqui, essa chamada pastoral na teologia prática, ela engloba também a homilética. Então, na homilética, ele precisa saber bem se expressar, saber bem se portar. Né? Precisa, porque o que ele falar não é lei, mas tem peso. Tem peso. Então ele precisa ser muito responsável pelo que ele disser e pelo seu portar perante o público. Avançando aqui, página 8, o chamado ministerial. Vou botar aqui para me norteando. Chamado ministerial. Existe na teologia prática, né? Há duas vertentes no que diz respeito à chamada. A chamada universal e a chamada específica, ou direcional, diretiva, tá? Na chamada universal, nós vamos ver que ela não é que Deus tenha chamado todo mundo para ser pastor. Não é. É aquela chamada ampla para conduzir rebanho no mais amplo sentido. Por exemplo, você vai ver que pastores que eles são ávidos para toda e qualquer obra. São ávidos para toda e qualquer obra. Eles estão prontos para qualquer situação. Ah, então ele é o clínico geral, digamos assim? Não, não é que seja um clínico geral, mas ele está pronto. Tá? Não no que diz respeito à sua especificidade, mas ele conduz o rebanho do jeito que deve seguir, só caminhando, firmando sem deixar o rebanho se dispersar. É o que se diz no ditado, o arroz com feijão bem direitinho, né? O básico. Ah, esse pastor ele não é aquela explosão, mas ele também é bem tranquilo. Homem de Deus. Né? Não tem aquele pastor que não é aquela explosão de tal coisa, na pregação, aquela coisa assim que, meu Deus do céu, na oração, nos milagres, no esbravador, implantando igreja, abrindo congregação. Não é esse.
mas ele conduz o rebanho bem direitinho no caminho de Cristo, né? Tranquilo. Ele tem a chamada? Tem. Só que aí nós vamos ver algumas peculiaridades. Por exemplo, aqui ele vai dizer que essa chamada universal ela é um clamor, ou seja, do latim clamare, que é gritar, que é uma conclamação feita por Deus para que os homens, sem quaisquer exceções, aceitem a salvação mediante o sacrifício de Cristo. Então, aquele grito, no geral, só chamada. Chamada aqui não específica no ministério, mas chamada à salvação. Tá? Aí ele vai dizer que Deus também chama homens para exercerem as mais distintas chamadas ou tarefas. E aqui ele já vai inserir ou ingressar na específica. Porque Deus ele chama, tem a chamada ampla, universal, e tem a chamada para determinadas tarefas. Essas determinadas tarefas, que vai falar sobre as distintas, ele traz aqui o exemplo de alguns homens na Bíblia, que a gente vai discorrer nessa chamada específica ou direcional, que ele vai falar que temos 3 grandes exemplos de chamadas ministeriais, as quais podemos denominar de chamada específica. E aí esses 3 grandes exemplos na chamada diretiva, temos Abraão, uma chamada para uma grande nação. Abraão, ele se comportou como sendo pastor, teve até rebanho, conduziu povos, teve servos, né? Teve problemas, teve omissões, ou seja, um típico de um líder, mas é humano. Abraão foi perfeito? Não. Mas foi um homem de Deus? Foi. Homem de Deus. Né? Temos Noé. De Noé, a gente sabe pouco. De modo que não sabemos riqueza de detalhes na questão de pregação. Mas nós sabemos o suficiente na questão de condução. Ouvir o chamado e conduzir a família. Pregou, só sabemos que foi cerca de 120 anos, mas só conseguiu alcançar a família. E o genro, né? Os genros foram, né? Que coisa boa, né? Porque não só os de casa, se fosse só os de casa, só as filhas, e dizia assim, é porque ele era... Sim, as noras, muito obrigado. O genro era lá de Ló, que ele não conseguiu o genro, né? Foi só as filhas, nem a mulher e nem o genro. Muito obrigado, viu? As noras. E aí as noras, aí alguém poderia dizer, se não fosse as noras, fosse só os filhos, ele dizia assim, porque é os filhos, porque ele impôs, obrigou, e tem que ir. Mas teve as noras, né? As noras. Então ali a gente vê que é a eficácia da mensagem, falada e vivida. Pregada e vivida. A eficácia da mensagem. E aí nós temos também Moisés. E Noé, como um pregador da palavra, ele teve falha? Teve falha na vivência. Pregar foi impecável, mas na vivência falhou. Quando? Na questão da vinha, né? Quando ele plantou a vinha, colheu, bebeu, se embriagou e mostrou a sua nudez. Aí dali trouxe uma grave queda para a raça humana, a partir dali do seu filho. Assim o texto vai esclarecer. Então a gente percebe que, mesmo sendo grandes homens de Deus, mas também tiveram as suas falhas. Né? Então essas falhas vão servir de âncora para eu me respaldar e me justificar
quando eu errar, que aí eu posso errar, porque eles falharam? Jamais. Jamais. Estão ali para que a gente possa perceber que nós não somos perfeitos, ou que nós não necessitamos de Deus. Entendeu? Está ali para a gente perceber que nós precisamos de Deus. Se Abraão não tivesse falhado, se Noé não tivesse falhado, se Moisés não tivesse falhado, não estariam demonstrando na prática a necessidade de Deus, porque ele era autossuficiente. Mas todos eles falharam. Né? Ah, irmão, e Enoque? Enoque não vê na Bíblia que falhou. Né? Aí Enoque vai trazer uma tipificação da representação da condição e qualidade da igreja na terra com o seu chamamento à eternidade. Aí Deus tomou para si. Ele toma para si. Ele traz essa figura, que é exatamente o que o Espírito Santo faz com a igreja. Ele está adornando a igreja, está preparando a igreja para que ele possa ser retirada da terra. Então a gente vê aí essa tipificação, né, essa figura. Avançando, tem aqui outros homens que vai falar: Samuel, Isaías, os apóstolos. Os apóstolos, é raro, irmão? É raro, né? É raro. Inclusive, teve uma que até se perdeu, né? Até se perdeu. Aí, nós temos aqui também um conceito para todos os tempos. Como assim? A chamada ministerial, ela está dividida em 5 partes, com base em Efésios 4:11. Quais são essas partes? É que ele mesmo deu uns para apóstolos, primeira parte, outros para profetas, segunda parte, outros para evangelistas, terceira parte, e outros para pastores e mestres. E aqui a gente percebe que cada um desses requer uma peculiaridade e esforço do indivíduo. Por exemplo, o apóstolo, o enviado, ele pode estar preso a um local? Não é adequado. Preso a um local, tem o pastor. Entendeu? O apóstolo não condiz com o perfil de apóstolo ficar preso no local. O profeta, ele pode tomar conta de uma igreja? Ele não é profeta, já pensou, hein? O culto todo, né? Não dá, irmão. O evangelista, ele pode ficar ali, paradinho? Hoje em dia a gente tem, né? Mas, em tese, o evangelista não é, não. O que é o pastor. O pastor é que é. O evangelista não. E o mestre, né? O mestre. E aqui, mesmo ele fazendo essas 5 divisões, todavia, um complementa o outro. Porque vejam só, o apóstolo não condiz dele ficar parado. Mas onde ele abriu uma igreja, ele precisa de alguém para ficar. Entendeu? Assim como o evangelista. E depois que ficar, que tiver fluindo o trabalho, ele precisa de alguém para pregar. Irmão. Não precisa? Ele precisa de alguém que vá lá e dê um ensino, um estudo. Entendeu? Então um vai complementar o outro. E nenhum é autossuficiente que não precise do outro. Entendeu? Um precisa do outro. Está interligado. A gente percebe alguns trabalhos que parece que está cansado. A igreja sente e a obra sofre. Quando o pastor ele não identifica isso, que um precisa do outro, e acaba querendo levar tudo sozinho. É quando ele pensa que o rebanho é dele. E aí a igreja sofre,
o ministério sofre, a obra não cresce e está suscetível a escândalos. Então, passinho para escândalos. Porque quando vem o desânimo na igreja, a igreja não sente mais aquele vigor, ela acaba que olhando para outras coisas. E olhando para outras coisas, começa a ter dissensões. Aí vem o disse que me disse, aí vem as pecuinhas, os falatórios, levantar falso, as calúnias, as intrigas, aí daqui a pouco está parecido com a igreja de Corinto, levando as questões da igreja para ser resolvido na justiça. Aí é vergonhoso. E tudo isso é fruto da onde, ó? Tem uma frase que diz que quer conhecer o pastor, olhe para a sua igreja. Olhando para o rebanho, você sabe como é que é o pastor. E outros já fazem o contrário, né? Quer conhecer a igreja, é só olhar para o pastor. Se o pastor for se for esbravador, a igreja será esbravador. Se o pastor for omisso, a igreja será omissa. Ele já coloca o inverso, né? Bota a igreja é o reflexo do seu pastor. E já outros que dizem, não, o pastor é que é o reflexo da igreja. Mas aí eu pergunto, quem é que está como responsável para conduzir? A igreja ou o pastor? É o pastor. Né? É o pastor. Se a igreja é de um jeito, o pastor tem parcela. Tá certo? Exatamente. A igreja lá não lembro agora qual era a igreja. A carta às igrejas da Ásia Menor, né? Aí tem um que ele falou assim, que eu tenho contra ti e tu toleras, né? O espírito de Jezabel. Então, assim, esse tolerar, meu irmão, aqui é cruel. Tolerar. O pastor ele não pode enxergar o declínio espiritual da igreja e deixar assim, esperar que Deus venha fazer. Não. Deus já botou ele lá. Ele tem que tomar atitude. Ele tem que tomar frente. Então ele não pode estar tolerando. Vendo acontecer aquilo que não convém e deixar. Deixar. Não. Aí é omissão. Aí ele vai estar tolerando. E tolerar, para Deus também é pecado. Tolerar o pecado, né? Não convém. Então, ele fala do espírito de Jezabel e também de Balaão, né? Salvo engano, no mesmo texto ele fala também de Balaão. Né? Ou seja, os escândalos, as perseguições, bem como o engano, né? E aí, ele vai falar também sobre a capacitação dada por Deus. E aí ele traz aqui como base, segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 5, quando ele diz que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então a capacitação daquele que tem o chamado de Deus, ele precisa entender que ele é capacitado por Deus. É Deus que o capacita. Ah, irmão, então se é Deus que me capacita, eu não vou estudar. É Deus que capacita. Só que aí tem uma questão. Nós vamos ver que Deus ele capacita e ele dá as condições para que você possa buscar. Quer ver um exemplo? Deus chamou o profeta Jeremias e disse que já tinha chamado ele por profeta. Né? Tinha chamado por profeta, desde o ventre. Jeremias poderia muito bem dizer, não, já sou profeta desde o ventre, então acabou-se. Mas o que Deus faz? Desce a casa do oleiro. Entendeu? Se fosse algo que já foi chamado, já tenho e pronto, não preciso buscar, ele não mandava descer a casa do oleiro. Precisava descer, mas não era profeta? Mas tem que descer. Mas não é desde o nascimento? Mas tem que descer.
Ah, irmão, mas eu já sou desde o ventre, meu amigo. Parece aquele jovem rico, né? Eu já faço isso, ó, desde a minha mocidade. Mas tem que descer. Tem que descer, tem que ir. Então é algo relacional do que tem o chamado com Deus. Relacional, faz parte. Eu gosto muito da situação da travessia do Mar Vermelho, quando Moisés era um líder, já tinha sido ratificado por Deus, provado 10 vezes já, né? Mais de 10, porque Deus primeiro provou a ele próprio, lá no deserto. Teve que provar para Moisés que Deus estava chamando Moisés, para depois provar para Faraó que Deus estava chamando o povo sair. Então Deus provou para Moisés o chamado de Moisés várias vezes, mais de 10. E aí, e para o povo. Então tinha certeza, não tinha não? Só que quando ele chega de frente ao Mar Vermelho, o que é que ele faz? Ele vê o Mar Vermelho diante, as montanhas do lado, o exército Faraó atrás. Aí o que é que ele faz? Ele clama a Deus. Eu pergunto, tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Clamar a Deus. Mas o que é que Deus fala? Por que clamas a mim? Oi, como assim, Senhor? Né? Por que clama? Ora, por quê? O mar está na frente. Né? O desespero. O mar na frente, as montanhas do lado, o povo botando pressão e o exército lá atrás. Era. A ordem já tinha sido dada. O ministério tinha sido provado. Exatamente. Atribuições. Isso. A pessoa ainda não se sente preparada. Exatamente. E aí? Já sabe, eu te disse como é. Exatamente. Exatamente. É prática, né? Entendeu? Eu gosto muito dessa passagem, eu aprendo demais com ela. Deus sempre trabalha em mim, né? Deus sempre trabalha, sempre. E aí, eu pergunto, o que Moisés tinha na mão? Um cajado. Deus deu um cajado novo para ele? Foi o mesmo que ele usou? Foi o mesmo lá do deserto ainda? Foi o mesmo que ele usou com o faraó? Sim ou não? Sim, foi o mesmo. Deus não mudou o cajado. Era o mesmo. Aí o que ele fez? Tocou nas águas. Com o próprio cajado que ele já tinha em mão. Já estava com ele já. Aí eu pergunto, o cajado que ele já estava em mão, foi Deus que deu ou ele que pegou no deserto? Porque ele pegou no deserto. Deus não deu o cajado para ele. Ele já usava. Entendeu aí? Deus, ele capacita, mas ele usa o que você já tem. Entendeu? O que você já tem, ele usa. Quer ver outro exemplo que Deus fala muito comigo? Sansão pegou uma queixada de jumento. Eu pergunto aos irmãos, uma queixada de jumento para um exército com espada é o quê? É nada, não é não? Não é nada. Um exército, meu amigo, soldado, tudo bom de briga, né? O soldado já bom de briga mesmo. Tá certo que Sansão tinha força, mas ele estava desarmado, né? Uma queixada de jumento. Aí, com essa queixada de jumento, Deus usa ele e ele matou cerca de 1000. Só com a queixada de jumento. Aí eu pergunto, Deus deu a queixada para ele ou ele pegou? Já tinha? Já tinha. Pegou lá, queixada, estava com ele. Deus deu apenas a capacidade. Mas Deus usou o que ele já tinha. Isso, irmãos, a gente percebe que na chamada pastoral, ministerial, Deus vai usar o que você tem. É por isso que você está aqui na sala de aula. Deus não já lhe chamou? Já. Você já aceitou a Jesus? Já. Você já tem o Espírito Santo? Tem. Então por que está aqui estudando? Porque Deus está ampliando a sua capacidade, aperfeiçoando, para quando for lá na frente, que você se vê numa situação, ao invés de se recorrer, Deus vai dizer assim, ó, vai, faz, que eu já te capacitei. Você já tem estrutura, você já tem conhecimento, você já tem a graça, já tem o Espírito Santo, tem a Bíblia completa, tem tudo. Está faltando o que agora?
Somente ir. Só agir, né? Só agir. Porque Deus vai usar o que você já tem. Agora, o que eu já tenho, basta? Não. Nós precisamos sempre buscar mais. Porque Deus, ele é uma fonte inesgotável. Não se acaba, meu irmão. Não acaba. Pode buscar. Busque. E busque. E busque. E não acaba. E ao invés de encerrar a capacitação de Deus, ele faz aumentar. Ele endossa mais e aumenta mais. Aí aqui vem a capacitação dada por Deus. O texto aqui vai nos mostrar que existe a capacidade teológica. Por exemplo, que capacidade teológica é essa? O apóstolo Paulo. A gente não vê ele estudando com o colégio apostólico, mas a gente vê que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele não era apóstolo, mas ele estava aos pés de Gamaliel estudando. Depois, como está pronto aqui, poliglota, aprendeu lá da base, forte, caldo grosso. Aí Deus, vem para cá. Para cá, que aqui tu é mais útil. E usou. A capacidade ali teológica de Paulo foi tremenda, de tal modo que ele lá em Atenas pregou no meio da nata, menino. Era a nata do saber. É tão nata, só para os irmãos terem uma noção, que até hoje, ensina-se nas escolas, nas faculdades, o conhecimento grego. Até hoje, os nomes daqueles homens são falados. Até hoje, né? Vocês ouvem falar alguma coisa nas escolas, na faculdade? De ensino grego, greco-romano? A gente paga uma faculdade, chega lá, vai aprender o quê? O estudo lá, né? Pré-socrático. Antigão, amigo. Então, assim, perceba que o conhecimento de Paulo era o da nata da nata. Ele já sabia muito. E agora, com o Espírito Santo, eita! O cabo já sabia muito, e agora endossado com o Espírito Santo, envolvido por Jesus Cristo. Assim somos nós, onde nós chegarmos. O pastor, ele precisa ter isso. Ele pode ter a sua intelectualidade, mas ele precisa do endosso do Espírito Santo. E aí Deus capacita. O pastor, por ele já estar capacitado, ele precisa, ele pode se acomodar, parar e dizer, não, já fiz muito, já estudei muito. Não. Eu vou agora cuidar só da obra? Não. Ele precisa continuar buscando. E é só ele? Não. Todos nós, né? Também aqui ele traz a questão do apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona, traz Lutero, João Calvino, Charles Finney, Charles Spurgeon, botar até o Spurgeon aqui, né? Spurgeon, dentre outros. Também existe a capacidade administrativa. Aí ele apresenta aqui como José do Egito, né? E fala que José do Egito, mas é José no Egito, né? Ele não é do Egito, né? José no Egito. Hã? Nem os ossos, muito bem lembrado, nem os ossos ficou lá, né? Nada do Egito. Então, assim, capacidade administrativa. Moisés, também essa capacidade administrativa. Davi, que dizer de Davi, né? O homem salmodiava, tocava harpa, expulsava o espírito maligno, só tocando aqui, ó. Guerreiro, soldado, valente, humilde, entendia a sua posição, entendeu o seu tempo, né? E administrou muito bem o reinado, de tal modo que Deus perpetuou. Deixou tudo pronto para o filho, sucessor. Isso é administração, né? Muito bem ressaltado. Deixou tudo pronto para o filho, sucessor. Não teve ambição, né? Que alguns pastores, quando sabem que vão sair e vai vir outro, ele quer levar tudo.
Foi muito forte isso aí, né? Seja homem, filho. Legal, né? Muito forte isso aí. Ou seja, administrador indo e voltando. Nós temos também a capacidade espiritual. Tudo isso aqui, irmãos, engloba o chamado, tá? O chamado. Temos a capacidade espiritual. O que dizer de Samuel? Ainda menino, né? Não discerniu inicialmente a voz do Senhor, mas foi orientado pelo sacerdote e disse, ó, quando chamar de novo, tu fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. A partir dali, bastou essa, né? Bastou essa. Depois daí, meu amigo, a comunhão estava feita, ele com Deus. Assim é o pastor, não só o pastor. Ouvir a voz do Senhor, ele precisa manter o relacionamento. Ouviu Deus, mantém o relacionamento. Não deixe baixar o nível. Não deixe. Mantenha o relacionamento. Também tem a capacidade apostólica. O que dizer dos 12 apóstolos, né? Ele coloca aqui os 12, mas eu quero fazer uma ressalva, né? Digo eu de novo, né? Calma que é só essa vez, eu acho. Não é aqui a capacidade apostólica para os 12, né? Mas foi só os 11. Para considerar os 12, a gente insere Paulo. Para ficar os 12 de novo. E foi só 11, né? Que lá em João 17, salvo engano, a oração sacerdotal, salvo engano, é o versículo 12. Quando Jesus vai dizer que nenhum se perdeu, dos que me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Né? Só confere se é o 12, por gentileza. Como é que está escrito? Ele guardava aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Fala que é escritura. Perfeito. Então, nenhum deles se perdeu. Dos 12, ele diz, nenhum se perdeu, senão aquele da perdição. Então, de 12, perdeu um, ficou 11, né? Aí, para que capacidade apostólica, ele teve a capacidade, teve, né? Mas se perdeu. Aí vem outro para, né? Inclusive, tem até ainda no parênteses do digo eu, tem os apóstolos até se reuniram para colocar um, né? Para colocar um, tiraram sorte, lançaram sorte sobre um, como também estava escrito lá em Salmos, tiraram sorte. E a sorte caiu sobre quem? Matias. Aí eu pergunto, aonde Matias apareceu aqui, né? Nenhum mais, né? Usado pelo Espírito Santo, alguma coisa assim? Pregando, evangelizando com Paulo, viajando com os apóstolos. Apareceu em algum canto? Só ali. Aí, eu estou dentro do parênteses do digo eu, tá? Ali ele foi chamado e escolhido pelos homens. Mas não teve a aprovação de Deus. Deus tipo estava dizendo assim, calma, eu estou escolhendo um. Chamou Paulo lá na frente. E Paulo coloca como apóstolo, entra no colégio apostólico, é apresentado por Barnabé, passa a compor aquele colegiado e é enviado. E aí, meu amigo? É enviado assim com toda a autoridade, viu? Aí você vê Deus usar. E cadê Matias, né? Deixa Matias lá, né? Deixa lá Matias. Né? Deixa lá. Isso aqui é preocupante. Claro que eu estou falando, digo eu, ainda não fechei o parênteses, vou já fechar. Tem pessoas que são chamadas por homens. São colocadas na frente como pastores. É orado e tudo. Alguns até derramam óleo. Mas eu pergunto, o ministério cresce? Muitas das vezes não. Entendeu? E aí precisa que seja observado pelo pastor presidente para trocar. Botar um que seja chamado por Deus. E aí quando vai um chamado por Deus, você vê a obra assim, ó, parece que anda com rodinha. Confirmação. A confirmação do chamado, exatamente. É uma via de mão dupla, né? Tem aqui
Isso. É bem delicada, né? Esse módulo é assim. Gente, por que estaria ali, né? Aham. É, exatamente. São pontos que devem ser observados, né? Eu fecho aqui o digo eu, né? Fechar o parênteses. Seguindo, a gente vai perceber que existe a capacitação dada por Deus, tá? E também existe a nomeação da parte de Deus. Não só a capacitação, mas também a nomeação. Só haverá sucesso numa liderança se o líder for enviado e nomeado pelo Senhor da Seara. A nomeação de Paulo e Barnabé para missões transculturais é um grande exemplo, né? Eu fico imaginando aqui Atos 13, do 1 2, que vai dizer: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que tinha lá na igreja? Profetas e mestres. Observe o cenário. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio e Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. O último, né? E Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? O Espírito Santo. Foi por boca de alguém. Separai-me agora. Era amanhã? Já. Foi na hora lá. Separai-me agora. Quem? Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aqui a gente percebe a nomeação. Ele disse nome. Barnabé e Saulo. Vamos aqui imaginar só um pouquinho, rápido, bem rápido. Imagine o cenário. Mestres, profetas estavam lá, e o colégio apostólico. E de repente Deus levanta um, o Espírito Santo usando, e diz: apartai-me, separai-me, ou apartai-me, agora, Barnabé. Imaginemos que quando ele fala Barnabé, o pessoal, eu sabia, não, isso aí tem chamado normal, isso aí eu, né, já esperava já, isso aí é. Mas quando ele diz, e Saulo era o perseguidor, irmãos. Era recém-chegado. Né? Não, nem tinha gostado. Barnabé teve que fazer uma defesa para ele, para apresentar o colégio apostólico e ele ser aceito. Mas o irmão ficava assim, ó. Qualquer um de nós, né? Chegar um e já tem um histórico, a vida pregressa meio sombria, mas aceitou a Jesus no meio do caminho, que ninguém nem viu. Sumiu, depois aparece, dizendo que teve uma visão, conheceu um que foi até o terceiro céu. Tá entendendo? Pronto, né? O quê? E agora está aqui no meio de nós aqui, e o Espírito Santo está dizendo que vai separar ele, aí você começa a desconfiar do profeta. Esse profeta vigiou não. Isso é muito natural nosso. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, viu? Aí isso é muito natural nosso, meus irmãos, muito natural. Mas a gente precisa entender que se a obra ali, ela está sendo conduzida por quem Deus colocou, aí entra essa questãozinha aí, né? Precisamos entender que é Deus que está conduzindo. Foi Deus que colocou? Deus está conduzindo. Ah, irmão, e o que dizer daqueles que agem precipitadamente? Aí entra o viés do discernimento, mas nós não somos os fiscais para saber. Quem é que vai dizer? O tempo. A resposta é o tempo. Ai, irmão, mas fica tão assim, tão frágil. Mas é o tempo. É através do tempo que a gente percebe na Bíblia. Vou dar um exemplo aqui. O exemplo do joio e do trigo.
foi semeado pelo Senhor. O Senhor mandou semear. Semeou o quê? Trigo. Os trabalhadores receberam a ordem para semear. Semearam. Eles semearam de forma aleatória ou de forma atenciosa? Atenciosa. No outro dia, quando os trabalhadores chegaram, eles que perceberam. Foram eles. Perceberam, chegaram para o Senhor. Olha só os detalhes, tá? Eles não foram logo arrancando. Não foi eles que plantaram? E eles perceberam. Eles poderiam muito bem, se sentir na autonomia, no direito de ir lá e meter a mão. Rapaz, fui eu que fiz isso aqui, rapaz. Não aceito não. Mas eles foram para o Senhor. Ao chegar no Senhor, passaram a informação. Nós não plantamos trigo? Eis que o inimigo foi lá e jogou o joio. Quer que a gente arranque? Olha a disposição deles. Só a ordem. Pode dizer. Estou pronto aqui. Qual foi a ordem? Não. Deixe crescer junto. Que ao seu tempo. Ao seu quê? Tempo. Será separado. Não entendi. Ah, sim, né? Entendi. Porque hoje mesmo É. não é plantar. Aham. Mas isso é a gente. Pessoas, né? É. A gente está lidando com uma parábola, né? As parábolas na Bíblia, ela tem um fundo de verdade. Como assim fundo de verdade? Não é nem fundo de verdade, não. Deixa eu me retificar aqui. Ela tem um amparo em uma prática social. Entendeu? Aquilo era vivenciado, né? Possa ser que aquela narrativa venha apenas de uma extração, de uma conclusão de conduta da sociedade. Possa ser que esse senhor seja fictício, possa ser que esses trabalhadores sejam fictícios, possa ser que este que semeou o joio seja fictício. Todavia, eles são pautados na vivência e prática diária, cotidiana da região. Então, considerando que é fictício, eu posso dizer apenas que é um fato que pode ser que tenha acontecido. Mas considerando que é amparado pela vivência da região, eu posso dizer que foram pessoas que fizeram. Entendeu? Porque foram práticas da região, da agricultura. Tem o senhor e tem os trabalhadores. Né? Tem a semente que eles vão semear. E tem o inimigo que não quer que prospere. Entendeu? Então, assim, considerando pela cultura da região, eu posso dizer que é. Mas lembre-se, nós estamos diante de uma conjectura. Então, eu não posso bater martelo. Entendeu? Aham. Quando tu falou, eu me remeti para lá. É o pastor. Isso. O texto do joio e do trigo? É forçoso. Dizer que é pastor é forçoso. Eu estou só usando como um comparativo para dizer a disposição dos trabalhadores em querer arrancar. Né? Quem mandou foi o Senhor. Quem plantou foi o trabalhador. Perceba que ele não traz figura de pastor, né? Ele traz figura de semear e trabalho. Né? E traz essa figura. Essa ideia de ordem, obediência, semear, cegar e predisposição para fazer o que o Senhor mandar. Entendeu? A cautela dos trabalhadores de verem e não agir logo foi consultar o Senhor, entender que existe alguém que está na frente, que é responsável. Isso é muito importante para nós entendermos, né? Por mais que eles fossem os trabalhadores diretos, mas eles não eram o dono. Entendeu? Eles estavam sob uma ordem. E aí eles viram, foi eles que semearam o trigo. E eles identificaram o joio, mas eles não agiram precipitadamente. Foram consultar o seu Senhor. Isso é muito importante, extremamente importante. Aí é aqui que eu estou fazendo o paralelo com o chamado pastoral. É nesse pontinho aqui, tá? Mas no que diz respeito lá de Apocalipse, existe duas vertentes, né?
São muito fortes, as duas, inclusive. Muito forte. Que lá na figura do ao anjo da igreja seja um anjo, e a outra figura, que é o anjo da igreja, seja o pastor, que é chamado como anjo pela sua nomeação, entendeu? Pela sua responsabilidade. E aí, os que defendem que de fato era anjo, o anjo, eles vão se basear lá em Efésios 6, quando diz que existe as potestades do ar, que são anjos responsáveis por regiões. Entendeu? Hã? Principados, né? Um território, exato. Entendeu? Então, na linguagem espiritual, né? Já já ele volta. Eles são responsáveis por isso. Então, no mundo espiritual existe isso aí. Tanto para os anjos, para os demônios, quanto para os anjos celestiais, né? Os divinos. Existe isso aí. É tanto que a gente vê isso também lá com Daniel, né? A questão da resposta. Ele usa a figura do rei, o rei da Pérsia, né? Claro que não foi o rei da Pérsia. Já pensou o rei da Pérsia impedir o anjo passar? Não existe, né? Hã? Exatamente. Aí perceba que Daniel orando, a resposta veio desde o primeiro dia, mas não passou. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia estava impedindo. Então, assim, então peraí que eu vou falar com ele lá. Né? Não era o príncipe da Pérsia, era um principado na região celestial que estava impedindo. Aí veja que o próprio anjo diz que ele clamou e o arcanjo Miguel veio para poder pelejar e ele passar. Entendeu? Então, perceba que ele traz essa figura angelical. A gente vai ver isso lá em angelologia, né? Já chegar. Essa aqui não tem, não. Vamos chegar lá. Quando chegar lá, a gente trabalha esses pontinhos. Tá certo? Então, voltando aqui, na figura do pastor, o pastor ele precisa ter em mente isso, que é essa nomeação. Eu estou aqui trazendo uma extensão maior no que diz respeito àquela aceitação do que a pessoa que foi usada pelo Espírito Santo mencionou o nome de Saulo. Entendeu? É nesse pontinho aqui. Porque quando mencionou o nome de Saulo, o colégio apostólico, a gente não vê discórdia deles, nem rejeição, resistência. A gente não vê. Aceitaram e seguiram. Mas trazendo aqui para a figura da pessoa de Saulo, caberia uma suspeita. Suspeita do vaso que foi usado pelo Espírito Santo e suspeita da conduta ilibada de Paulo. Né? Então, assim, essas duas suspeitas. E aí eu pergunto, isso compete a nós? Não. Entendeu? Não. Deus ele não deu um cargo pesado para a gente, não. É leve, nossa. Nosso é leve. Não pese, não queira pesar o cargo, já é pesado. Mas o nosso é leve, porque foi trocado pelo do Senhor. Aí, para fechar, né, pelo horário, não cheguei nem no 2, eu queria chegar no 3, aí. Era no 3 que eu queria chegar? Não, era no 2. Foi, né? Eu gosto dessas observações, que eu vou me policiando. Tentando, né, pelo menos. Mas deixa eu só finalizar aqui na página 10 com essa frase aqui de Charles Spurgeon, falando sobre a supremacia da Bíblia, né? Aí ele diz assim, que muitos livros de minha biblioteca estão desatualizados. Foram bons enquanto eram novos. A semelhança das roupas que usei quando tinha 10 anos de idade. Mas eu cresci e as deixei para trás. Ninguém jamais deixa para trás as Escrituras, por ter crescido. Esse livro se amplia e é mais conhecido à medida que passam nossos anos. Né? Achei interessante, porque a gente deixa para trás, né? A gente tem os apegos. Quem aqui não lembra da sua roupa preferida quando era criança? Né? Daquela sandália, daquele sapato que era o... Você cresceu, ele não deu mais no pé, você ficou triste, porque ele não cabia mais. Era o que você usava direto.
A roupa que usava direto, não tinha outra. Parecia que não tinha outra, né? Aí, mas você cresceu, a roupa ficou. Mas a palavra de Deus, ela é diferente. À medida que nós vamos crescendo, ela vai nos nutrindo para que a gente venha crescer mais. E ela não fica para trás. Pelo contrário, ela está sempre na frente. Né? Os livros, eu digo, quando ele falou dos livros, eu achei muito interessante, eu achei foi graça, na verdade, porque isso acontece demais com os meus livros. Os livros do direito. Meu amigo, se tem uma classe de livro que desatualiza rapidamente, é o livro do direito. E é caro, viu? São caros e dura pouco. Dura pouco. Por que dura pouco? Porque as leis vão mudando. As leis não vão mudando? Por exemplo, eu tenho um que é do pacote anticrime, 2019. Quando eu comprei, foi no lançamento. Eu fui no lançamento do autor. O autor estava com ele na mão, lançando o livro, autografou e tudo. Tirou a foto com ele, autografou, levei para casa. 3 meses depois, a lei foi derrubada. Entendeu? Aí hoje está lá o meu livro autografado e tudo, tem a foto com ele, está lá, mas não serve mais. Entendeu? Acontece demais no direito. O direito é o ranking. E aí, a Bíblia não. Eu tenho uma Bíblia de 2007, Bíblia de 2010, entendeu? E está atualizada, viu? O autor mantém ela atualizada direto. Tá certo? Então, eu me identifiquei muito com essa frase dele aqui, achei muito legal. Verdade, ela é muito forte, né? E o Billy Graham, foi o Billy Graham que disse que a Bíblia é mais atualizada do que o Jornal de Amanhã. Isso é forte, não? Jornal de Amanhã, nem saiu. A Bíblia é mais atualizada do que ele. Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos encerrar por aqui, né? Que o horário já foi. Mas eu espero que tenha agregado e na próxima eu vou tentar remir o tempo para a gente discorrer mais, tá? Deus abençoe em nome de Jesus.